número 08 de 2017, de 17 de fevereiro de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.428.428,11 no orçamento geral do município, autorizado pela Lei 945/2016. E projeto de lei número 012, de 6 de março de 2017, súmula: faculta o chefe do Executivo a efetuar o pagamento do Vale Alimentação em espécie aos servidores da Prefeitura Municipal de Campo Maro. Esses projetos vão passar pelas comissões na semana que vem e na próxima sessão entrarão para a votação. Neste momento, nós vamos ver a denúncia do Poder Executivo feita pelo Moisés Dias. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campo Maro, Estado do Paraná. Moisés Dias, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG número 471-478-1, CPF 680-550-729-29, título do eleitor 043-7453-40-620, reside no domicílio na rua Governador Ademar de Barros, número 458, do bairro Lagoa da Pedra, Campo Maro, cidadão campomarense, nos termos do artigo 5º, inciso 1º, Decreto de Lei 2001, de 27 de fevereiro de 1967, e com fundamento nos artigos 1º, incisos 5, 11, 13, artigo 4º, inciso 4, do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, bem como seja processado através da abertura de comissão parlamentar de inquérito pela Câmara de Vereadores, de acordo com os ditames dessa lei e artigos 31, 32, 33 e demais artigos pertinentes do regimento interno da Câmara Municipal de Campo Maro, venho apresentar denúncia em face do prefeito municipal de Campo Maro, o senhor Cláudio César Casagrande. Haja vista a prática de crime de responsabilidade conforme as razões de fato e direito a ser descritas, requerendo que seja decretada a perda de seu cargo, bem como inabilitação para exercer função pública pelo prazo determinado em lei. Primeiro fato: foi requisitada a construção do Armazém da Família no bairro Jardim Boa Vista, projeto e verba do governo federal e estadual. A obra está requerida ainda na gestão do senhor José Paz, gestão 2008-2012, aprovada. Foi construída e concluída na gestão do prefeito Lovanir Menegusso, 2012-2016. E por este não foi aberto à população, ao qual mantém fechado até a data de hoje. Pois bem, ao assumir a administração, o senhor prefeito Cláudio César Casagrande informou que existiu impedimento junto aos órgãos governamentais e ambientais que impedem abrir o referido mercadão popular, que beneficiará toda a população campomarense. Isto sem nunca apresentar documento hábil provando o que diz. Contudo, nenhuma instituição financeira, e muito menos a Caixa Econômica Federal, iria liberar os valores para custear o projeto sem a devida autorização dos órgãos ambientais ou governamentais, que demonstram estranheza gastar tanto dinheiro público e somente depois de construído perceber que existem impedimentos para a sua abertura. Diante de tal fato, o entendimento é que foi jogado dinheiro público no lixo. Pois bem, com tudo isso, na data de 20/1 de 2017, o atual prefeito resolveu dispensar a licitação nos termos do artigo 24, inciso 10 da Lei 866,
93, ratificando a dispensa de licitação para alocar um imóvel denominado Armazém da Família, destinado a abrigar o Armazém da Família, pelo valor de R$ 144 mil para o período de 12 meses, ou seja, 12 vezes de R$ 12 mil. O imóvel é localizado na rua Conversino Bosa, número 13440, em favor do locatário, o senhor Ângelo Antônio Seminara Dreste. Portanto, ato totalmente desnecessário, eis que já existe um prédio pronto para tal destinação, e locar o imóvel utilizando esse valor é um absurdo. O que diz o artigo 24, inciso 10 da Lei 8666/93. Artigo 24. É dispensável a licitação para a compra ou locação de imóvel destinado a atendimento para finalidades específicas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor do mercado, segundo a avaliação prévia. Ora, senhores vereadores, parece que o ato do atual prefeito seria perfeito se utilizasse o imóvel para finalidades específicas. Ocorre que o presente caso é totalmente desnecessário, pois já existe imóvel pronto para tal necessidade. Nesses termos, requer com fundamento no artigo 49 e 50 do regimento interno da Câmara Municipal seja apurado junto à Comissão Parlamentar de Inquérito. Número 1. Se realmente havia necessidade da referida locação. 2. Se o local está compatível com o valor de mercado. 3. Se realmente o imóvel construído com tal finalidade de abrigar o mercadão da família foi interditado após sua construção, e por quais órgãos, e que seja apurado quem permitiu sua construção sem as devidas licenças ambientais ou governamentais, que o prefeito demonstre a urgência de tal dispensa. Segundo fato, ao assumir o cargo de prefeito, e por sua vez cargo de administrador da cidade de Campo Maro, o senhor prefeito realizou decretos legislativos retroativos e deixou de publicar outros. Tal ato é vetado ao chefe do Poder Executivo Municipal em conformidade aos artigos 4º, inciso 4 da Lei 201/67, inclusive o passivo de cassação por crime de responsabilidade do prefeito. Veja-se. Artigo 4. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento da Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Notem, senhores vereadores, os decretos ora anexados. O prefeito contratou o servidor em meados de janeiro de 2017 e retroagiu o decreto para 2 de janeiro, demonstrando cabalmente o descumprimento da lei e cometendo por fim crime de responsabilidade. Em determinado decreto, contratou servidores no dia 2 de janeiro e publicou o decreto 3 de fevereiro. Assim deixou de publicá-los, o que é vedado pela lei. Foi criada a lei que estabelece a criação dos cargos de coordenadoria especial com salário de 9.750, Lei 171/2017, sancionada no dia 30 de 1. Pois bem, a lei foi sancionada em 30 de 1 e o senhor prefeito contratou para o cargo descrito na lei mencionada a senhora Kelly Cristina Comparim ao cargo de coordenadora no dia 2 de 1. Assim contratou e pagou o salário sem a lei estar em vigor, e, portanto, retroagiu o decreto, algo que pode configurar crime de responsabilidade do administrador público. Ademais, a funcionária contratada é a esposa do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, senhor Leandro Vivas Machado, nomeado através da Lei 948/2017, criada 17 de 1 de 2017. Assim, retroagiu o decreto e pagou o valor de salário integral a esse. Dessa forma, temos que o casal recebe R$ 20 mil por mês, além do fato que o nepotismo, no presente caso, será proibido por lei. E mais, o senhor Eros Constantino Tozeto foi nomeado ao cargo de secretário de Turismo através da Lei 948/2017, assim retroagiu os efeitos do decreto, a data da sua admissão, bem como os valores integrais do salário a receber. Contudo, deixou de recolher INSS, no presente caso, ato proibido por lei. A grande verdade é que essa administração está dando um choque no nepotismo, parece um encontro de casais.
Veja a esposa do secretário de turismo, também contratou a esposa. Veja a esposa do secretário de turismo, também contratou a esposa do secretário de turismo, senhora Simone Maria Nunes, 2/1/2017, ao cargo de coordenadora, através da Lei 171/2017. Assim contratou, pagou o salário sem a lei estar em vigor. Portanto, retroagiu o decreto de nomeação, ato que configura crime de responsabilidade do administrador público. Nesses termos, requer-se a instalação de investigação de comissão parlamentar de inquérito para apurar os fatos. Eis que os diários oficiais que compõem essa denúncia são suficientes para tal procedimento, porém requer sejam investigados os demais casos análogos, sendo de conhecimento de todos que Paulinho Prata, secretário de administração, e sua esposa também trabalham na prefeitura, e mais sejam revistos a investigação, investigados os decretos do prefeito, pois há notícias de 66 decretos de nomeação retroativos. Terceiro fato. O prefeito municipal, em descumprimento da Constituição Federal de 1988, deixou de fazer o repasse da Câmara no mês de janeiro na data correta, pois assim determina o artigo 29-A, parágrafo 2º, inciso 1º da Carta Maior. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas nos parágrafos 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Conforme o extrato da Câmara Municipal de Campo Magro, o repasse foi efetuado no dia 23 de junho, portanto, mais uma vez contrariando a lei, que por si só configura-se o crime de responsabilidade do prefeito, no que requer a apuração da responsabilidade do prefeito municipal junto à CPI, por mais este ato, visto que foram juntados documentos legais, inclusive disponibilizados pela nossa Casa Legislativa. Quarto fato. A esposa do atual prefeito, senhora Giovana João Casagrande, foi nomeada como secretária de Educação na data de 2 de junho de 2017, com remuneração de R$ 9.750. Porém, seu contra-cheque retirado no portal de transparência da Prefeitura de Campo Magro conta que a mesma está recebendo o valor de férias de R$ 13.000, perfazendo um total de R$ 22.750. No entanto, a nomeação da referida esposa secretária, conforme já mencionado, deu-se no dia 2 de junho. Como poderia estar recebendo o período de férias, atuou apenas um mês? O artigo 130 da CLT diz assim: artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Como se não bastasse, retiraram o site da Prefeitura do ar, alegando problemas técnicos, e colocaram novamente o contra-cheque da primeira-dama, secretária de Educação e secretária da Ação Social, mas desta feita com salário de férias no valor de R$ 3.250. Portanto, mais uma vez com férias no período trabalhado de 30 dias. Dessa forma, legalmente impossível, o prefeito municipal mais uma vez descumpre a lei, pois a assinatura do repasse de valores é determinada pelo chefe do executivo. Assim requer investigue com rigor na CPI a ser instalada nessa casa. Por todo exposto, requer a vossas excelências que a presente denúncia seja recebida e processada através da instalação de comissão parlamentar de inquérito nos termos do regimento interno desta casa, bem como seja processado nos termos da Lei 201/67, e ao final, após a investigação e comprovação dos fatos alegados, e se configurado crime de responsabilidade, requer-se a cassação do prefeito municipal de Campo Magro, Cláudio Casagrande.
Campo Maro, 21 de fevereiro de 2017, Moisés Dias. Aí, junto com a denúncia, temos alguns anexos aqui dos documentos pessoais do senhor Moisés Dias, alguns extratos tirados do portal da transparência, como cita na denúncia, cópia do diário oficial e uma cópia do extrato da conta da Câmara dos Vereadores. Senhores, levando em consideração os senhores receberem antecipadamente essa denúncia, será feita uma votação nominal para o recebimento ou não da denúncia. Vai ser feito primeiro, começando pela mesa diretora e depois passando em ordem alfabética, né, para os outros vereadores. Só lembrando que no dia que nós recebemos a denúncia, a Câmara já tinha passado um requerimento à Prefeitura solicitando alguns esclarecimentos, os quais muitos estão nessa denúncia que o senhor Moisés Dias fez. Além do mais, ontem nós tivemos uma reunião de comissões e nós tivemos acesso a alguns documentos. Também solicitamos por ofício da Prefeitura que enviasse cópias desses documentos para a Câmara. Tivemos já a resposta do ofício e serão disponibilizados para nós todas as cópias dos documentos mediante esse ofício. Senhores, só lembrando, então, quem votar pelo recebimento, sim. Quem votar pelo não recebimento, denúncia, não. Se tiver algum argumento, alguma coisa, na hora da palavra dele. Estou começando a votação pelo Manuel Carlos. Eu agradeço a todos vocês aí, por estar bastante gente, isso é muito bonito. Nós todos vocês. Vamos colocar meu voto. Boa noite a todos. A gente agradece a todos vocês aí, junto conosco. Essa reunião muito importante para todos. Muito para ficar descontentes, mas nós estamos aí para fazer a diferença, para anotar muito número para frente. Eu agradeço a vocês. Meu voto é não pelo recebimento. Senhores, só lembrando, é sim ou não? Se tiver alguma coisa a falar, na hora daí a palavra aí. Márcio Bosa. Eu voto pelo não recebimento. Gilmar Leonardo. Eu voto pelo não recebimento. Vereador Arlinho. Não recebimento. Vereador Chicão. Senhor presidente, eu voto sim pelo recebimento dessa Esse homem não. Vereador Augusto Juninho. Senhor presidente, meu voto também é sim pelo recebimento. Vereador Quicão. Meu voto é sim pelo recebimento. Vereador Roberto Leal. Eu voto não pelo recebimento. Vereador Sandro Dias. Eu voto não pelo recebimento. Vereador Zé Mendegusso. Eu voto não pelo recebimento. Sete votos a 3 pelo não recebimento. Deixo a palavra livre
Senhor presidente, eu gostaria de agradecer a Deus e dizer o seguinte: nós, como vereadores, temos o dever, exatamente, não oposição, e sim cuidar do nosso município. Realmente, não aqui está dizendo que tem alguém errado, mas sim quem pode mencionar isso seria o Ministério Público e alguém. Por quê? Nós fomos votados exatamente para administrar junto com o Poder Executivo, Legislativo e Executivo. Já que tem parte que é o seguinte, que a gente diz, né? Porque hoje o eleitor votou no vereador exatamente foi para fiscalizar. Realmente, e nós estamos fazendo um trabalho de investigação. Isso sim, que é o cidadão de Campo Magro, porque Campo Magro precisa de gente comunidade. Porque o voto dessas pessoas vale muitas coisas, senhores vereadores e senhoras e senhores. Isso que é a dignidade de nós. Não dizer que realmente é sim ou não, porque isso começou exatamente por causa do nosso prefeito que começou essa brincadeira de gato e rato. Então, aqui a Câmara é do povo, e nós estamos aqui para defender nosso município. E isso é o que nós vamos fazer. Não dizendo que sim ou não, está certo ou errado, mas sim quem vai decidir exatamente essa investigação. Obrigado, gente, e um dia maravilhoso para as mulheres que são presentes. Essas merecem respeito e dignidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Bom, mais uma vez, boa noite a todos presentes. Nosso muito obrigado a presença de cada um de vocês aí. Esse povo está sempre prestigiando nós aí. E estamos dizendo para entrar o povo para presidente, fazendo honra os votos que fizeram para nós. E pode ter certeza que nós estamos juntos. Não desmereço nem dos vereadores, ninguém. Mas nós estamos junto com o povo aí, a voz de Deus, a voz do povo, a voz de Deus. Então é isso. Mais uma vez também quero agradecer, parabenizar a todas as mulheres, o Dia das Mulheres que vai acontecer amanhã. As mulheres presentes, nosso muito obrigado, nossos funcionários, nosso muito obrigado, nossas esposas em casa também. Que Deus abençoe a todos. E também vamos sempre trabalhando com respeito e dedicação a cada um de vocês, minha gente. Obrigado. Senhor presidente, o Chicão falou, o Augusto falou, isso nós estamos aqui para investigar, cuidar, e não pagar água no telefone dos outros. E outra coisa, eu tenho uma coisa para falar com o vereador, senhor vereador Gilmar Leonardo, certo, senhor presidente? Então, na eleição para presidente da Câmara, o senhor Gilmar Leonardo traiu o partido. E a população vem perguntando o que aconteceu com o vereador Gilmar Leonardo, que em vez de defender o povo de Campo Magro, defendeu o prefeito. Vossa Excelência Gilmar Leonardo está aqui para defender o povo ou o prefeito, senhor Gilmar Leonardo? Vamos trabalhar com o prefeito, estamos trabalhando junto com o prefeito, com o povo e com o município crescer. Estamos todos juntos, então. Boa noite a todos. Quero dizer que A igreja vai mudar, né? que já foi, como foi dito aqui no começo pelo Márcio Costa, foi pedido esclarecimento de algumas questões, como foi recebido na semana que foi recebido, não tem bem certo dia, uns 15 dias atrás, foi recebido o parecer do senhor Dias, inclusive meu parente, foi recebido e foi analisado, pedimos justificativa do senhor prefeito de Campo Magro, o senhor Cláudio Casagrande, que prontamente, com sua equipe, nos apresentou alguns documentos e nós analisamos, eu pessoalmente analisei que seria incoerente votar a favor
favor dessa CPI, porque o município tem que andar para frente. Não devemos começar uma briga. Nem que o projeto foi posto em votação aquele dia, rapaz. Uma briga individual. O município. A igreja está chateada. Perecer por isso. Ok? Então, eu estou aqui para ser representante do povo, os interesses do povo, não o interesse de uma minoria que quer prejudicar o município. Do prefeito. Eu queria agradecer também, senhor presidente, a todos que estão presentes aí e desejar um feliz Dia das Mulheres amanhã. E a gente assim, até agora eu não vi falar de um prefeito de Campo Magro que foi bom para Campo Magro. A gente assim fica até sentido e honrado de falar. Entrou Meniguço, não prestou. Entrou Base, não prestou. Entrou Pozinha, não prestou. Agora o Casa Grande também não vai prestar? Vocês têm que dar um tempo, pessoal. Eu acho que nem na casa de vocês, a gente começa a patroa conversando, você tem que dialogar com ela e trabalhar junto. Agora, se a gente não conseguir trabalhar junto, ninguém consegue fazer nada. E Campo Magro já está há quantos anos que está indo cada vez mais para trás? Eu sou nascido e criado em Campo Magro há 56 anos, vou fazer 57 anos. Tem que ser mais democrático. Tá certo? Tem que ser mais democrático. Está sendo democrático. Tomara que a gente consiga. Só tem funcionário aqui dentro hoje, dá para fazer uma lista. Tomara que a gente consiga, através de vocês, através de vocês a gente consiga mudar Campo Magro junto com todos os companheiros. Agradeço a cada um de vocês que participaram. A todos vocês. Senhor presidente, mais uma palavrinha, como ele está falando, que tem que trabalhar em conjunto. Em conjunto, teve 2 reuniões que o prefeito fez, que foi certo, 4 ele convidou. Por que isso? Essa é a democracia. Incluindo 4 vereadores. Tá certo? Esse é o prefeito do município. Mas aqui continua. Bom, pessoal, esse questionamento do vereador que ganha, acho que só o prefeito pode responder, vamos responder por ele. Eu quero falar a respeito do meu voto e o porquê que eu votei contrário ao recebimento. Meu parecer foi extremamente técnico, eu li, eu analisei, eu levei para advogados, analisei os documentos que a gente recebeu e eu achei por bem não aceitar a denúncia. Nós mandamos requerimentos para a prefeitura, estamos aguardando resposta. A prefeitura tem 15 dias para nos responder os requerimentos. A CPI dá ampla defesa para ele. A CPI, como o nosso amigo Jonas está falando, tem que ser requerida por 4 vereadores. Os vereadores precisam requisitar a CPI e não um popular, né? Ele apresentou a denúncia, nós temos a nossa... Podemos aceitar... Pela ordem. Todo advogado tem direito, em qualquer instância, tribunal, especialmente nas Assembleias Legislativas ou câmaras municipais, de falarem pela ordem. Peço a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Eu sou advogada e gostaria de falar pela ordem. Tem que fazer o protocolo. Não tenho que fazer protocolo, não. Eu sou advogada e está na lei. E ó, sinto muito um advogado não conhecer a lei. Não conhecer a lei. Volta aqui, Roberto. Volta aqui, Roberto. Dentro do Estatuto da Advocacia, todo advogado em qualquer instância ou tribunal tem direito a falar, inclusive nas Assembleias Legislativas, além das cancelas. Além das cancelas. O senhor abra a lei do Estatuto da Advocacia e vê a informação correta que o senhor não conhece. Eu tenho direito à palavra e gostaria de falar na Assembleia pela ordem e pela lei. Pela lei. Pela lei. Já está comprado! Já está comprado! Já está comprado! Já está comprado! Pela ordem, eu tenho direito de falar como advogada. Por gentileza. Tiago. Como advogada. Tiago, por gentileza. Eu também gostaria de ter falado a 4 ou 5 não, mas sessões. O advogado tem direito à palavra. O teu direito não excede o meu. Não, o advogado tem direito à voz e à palavra. Tem direito à ordem.
pergunta, senhor vereador, está no artigo 5º da lei 201/67, que é a lei que processa o prefeito. É a lei que foi recepcionada pela Constituição de 1988. Então, o popular... Pessoal, é o seguinte, aqui é a sessão, não é a sessão, não é o debate, então o mercado está na sessão.